Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Desta vez falaremos sobre preposições. O hebraico tem relativamente poucas preposições. Algumas preposições são como o artigo, ligadas ao substantivo, ou seja, elas nunca aparecem sozinhas, segundo Page Kelly. Outras preposições são independentes, não é o nosso caso agora, não falaremos sobre elas, e funcionam como as preposições em português. Para hoje, ou nesse vídeo, falaremos apenas do primeiro tipo de preposições que são ligadas aos substantivos. Estas aqui são as preposições em hebraico bíblico ligadas ao substantivo. São três. Nós temos o beit, o kaf e o lamed. A princípio, elas aparecerão com shiva audível. Logo, se elas estão prefixadas no início da palavra, o shiva tem que ser audível. As traduções serão para o beit em por, com, para o kaf como, conforme. Já no lamed será para ou a. Vamos às regras. Primeiro, elas serão escritas com shiva, nesse caso shiva audível, diante de consoantes com vogais cheias. Quem são as vogais cheias? Todas as vogais. Nosso A, E, I, O, U. Contudo, em hebraico, nós separamos elas em 5 vogais breves e 7 vogais longas. Exceto, a exceção aqui vai ser diante de sílaba tônica. Então, apareceu um substantivo, uma palavra com uma vogal. Por exemplo, aqui nós temos a expressão Shem, substantivo Shem. Nesse caso, de branco. Amarelo, nós temos as preposições. Substantivo Shem, nós temos uma vogal cheia, que são as que eu acabei de falar. Nesse caso aqui nós temos o tsere, que é a vogal E. Logo, não acentuada, nesse caso exceto diante de sílaba tônica. A preposição vai aparecer com shiva audível embaixo. Tá? Expliquei isso aqui, serve para todas. Então nós temos a primeira expressão, preposição mais substantivo, beshem, preposição de amarelo, substantivo branco. A tradução será em, preposição amarelo, um nome. Por que um nome? Porque nós não temos artigo aqui, gente, tá? Nós temos uma preposição e temos um substantivo. Em hebraico, vale lembrar que nós só temos o artigo definido. A ausência do artigo definido diz que o substantivo é indefinido. Por isso apareceu aqui na tradução em um nome. Segunda regra. Escritas com vogal breve hirik. Sairemos então, gente, da preposição, por exemplo, com shiva. Iremos agora, ou ela aparecerá agora, com o hirik. Quando é que isso ocorre? Diante de shiva simples audível. Até para que não fique 2 shivas audíveis, pois não é permitido nas regras de hebraico. Se nós tivermos 2 shivas, logo a regra diz que o primeiro é mudo, o segundo é audível. Então, pensando nisso, nós temos a expressão aqui em branco, devarim, devarim, devarim. Temos aqui o sufixo masculino plural, e vem da expressão davar, palavra. O que é que ocorre aqui? A vocalização ela vai mudar também, gente. Por quê? Por causa da questão da separação da sílaba. Uma vez nós tínhamos um shiva audível aqui no início, devarim, nós teremos agora bid, bid varim, bid varim. Por quê? Porque segundo a regra de separação de sílaba, a sílaba está fechada, a vogal é breve, o shiva tem que ser mudo. Sílaba fechada, vogal breve, shiva mudo. Então fica bid, vá, sílaba aberta, vogal longa, recebeu um kametz gadol, rim. Sílaba fechada, vogal breve, todavia ela é acentuada, por isso ela recebeu aqui um hirik yud, tá? Só seguindo a regra para que você que já está acompanhando entenda. Então você não vai ler, você não irá ler bidê, pois o shiva não é mais audível, vai ser bid varim, com palavras. Mesma coisa aqui, tá bom? Kiv, kivrit, como se fosse lendo rápido, Até porque o shiva é uma meia vogal, ela não tem um som de um E, como vogais, não. Seria uma leitura rápida. Nesse caso aqui, o shiva fica também
Vou separar aqui de novo. Sílaba fechada, vogal breve, Shiva mudo. O Shiva também fica mudo. Então eu leio dando uma pausa no Veit, né? Kivrit, Kivrit, Kivrit. Seria mais ou menos assim. Você deve estar perguntando, a palavra Verit não vem de Berit, que é aliança? Cadê o Dagesh aqui dentro? É porque ela é uma Begad Kefat, gente. E o Dagesh, ele é solicitado numa Begad Kefat, início de palavra ou início de sílaba. Nesse caso aqui, o Beit agora, né? O Beit ele veio para o final de uma sílaba. Logo, ele perde o Dagesh, tá? Então ficou Kivrit. Mesma coisa ocorre aqui. A palavra seria peri. Peri é fruta. Contudo, na separação de sílaba, o P, que também é uma Begad Kefat, se tornou Fê, porque está no final de uma sílaba. Final de sílaba, Shiva mudo, vogal breve. Tá? São essas regras. Então, a mesma leitura. Lifri, lifri, lifri. Não lifee, não lifee, feerei. Né? Não liferi, lifri. Muito rápido, tá? Que é para uma fruta. Terceira regra. Diante de um Yud com Shiva simples, o Shiva se transforma em Hirik. Aqui, ó, eu até coloquei. E o Yud perde seu valor consonantal. Eu até coloquei aqui, gente. A expressão é Yerushalayim. Yerushalayim, a expressão de cá é Yehudá. Contudo, diz a regra que ele vai receber agora um Hirik Yud, uma vogal longa, e o Yud perde então o valor consonantal. Vamos para aqui. Yehudá se tornará, quando recebe a preposição, Beit, se transformará em Bihudá. Bihudá. Estão vendo aqui? Perdeu o Shiva, perde o Shiva, e o valor consonantal aqui também perde, transformando então em Hirik Yud, que é uma vogal longa. Em Judá, mesma coisa aqui. Yerushalayim, perde-se o Shiva, a consoante então perde valor consonantal, recebe então uma vogal longa, vogal cheia longa. Birushalayim, em Jerusalém. Bem tranquilo também. Quarta regra, diante de substantivo com Shivá composto. É necessário lembrar quem são os Shivás compostos, tá? Ele só pode ser formado de Patá, Shiva mais Patá, Segol, Shiva mais Segol, e o Kametz Hatuf, Shiva mais o Kametz Hatuf, tornando então um Hatef, não é? Para quem já conhece, está bem tranquilo. Ela vai receber também, gente, um Meteg. Meteg alguns já conhecem aqui. O Meteg é esse tracinho aqui, ó. Be'emet. Be'emet. Esse é o Meteg. Vou apagar aqui. Por que o Meteg? Porque também estamos diante de um Shiva composto. Então a expressão Emet vai receber, o Meteg vai se transformar em Be'emet, em verdade. B aqui talvez você fale, né? Mas, pastor, na expressão Bereshit, lá em Gênesis 1, a tradução, aqui é o B, né? Ficou meio de lado. Berê, né? Aí continua aqui. Talvez você fale, mas aqui na tradução eles colocaram no princípio, não em por, né? Que seriam as possibilidades. Eu falei que depende também do nosso contexto, né? Não é comum a gente ver aqui em português alguém traduzir, a gente falar em princípio, em começo, não é normal no nosso português. Então o tradutor colocou ali na tradução da preposição no princípio, no começo, né? Porque em português vem mais a calhar. Não está errado não, tá? Segundo aqui, ka asher. Ka asher. Mesma coisa, recebe o Meteg de acordo com. Agora a última aqui é interessante, não é? Você está vendo aqui, le-lohim. Le-lohim. Você deve falar, mas cadê deixa eu colocar aqui. Cadê o Shiva composto? Aqui é o Segolo, viu, gente? Ficou meio torto, mas é o Segolo. Deveria ter aqui, não é? O Segolo. Só que tem uma regrinha também que fala que diante de Aleph, quando a preposição ela aparece diante de um Aleph, normalmente, ou é comum, pode acontecer, não é sempre, pode ocorrer de o Hatef Aleph com Hatef Segolo, tá bom? Aleph mais Hatef, substantivo com Aleph mais Hatef Segolo, pode ocorrer, tá aqui embaixo, ó, tem até uma observação aqui embaixo, se você observar. Diante de um Aleph com Hatef Segolo, o Shiva composto some,
e a vogal da preposição se transformará numa vogal longa. Por isso ele recebeu aqui. Sumiu o Ratef Segolo que estava aqui, porque nós temos um Aleph com Ratef Segolo, e a preposição vai receber não o Ratef Segolo, como aqui, não é? Eu acabei não falando. Mas aqui, a preposição recebe o patá, ela toma para si o patá. Aqui ela recebeu o segolo. Todavia, na palavra Elohim, né, nesse caso uma palavra especial, ela recebeu não o segolo, recebeu uma vogal longa, o tsere. Então, está aí a explicação. Para Deus. Quinta regra. Diante do substantivo com artigo definido, gente. O artigo sai e é substituído pela preposição conforme o contexto. Aqui nós temos uma expressão com artigo definido. Claro que o hebraico não tem artigo indefinido, como nós já falamos. Então a expressão seria ha-rehal. Ha, artigo de vermelho, rehal. Seria o templo. Quando ela recebe a preposição, gente, ela perde então o artigo, né, como diz aqui em cima, sai o artigo, é substituído pela preposição. Então fica barrehal, barrehal. Só que na tradução, se o contexto couber, na tradução nós também colocamos o artigo, tá? Aqui não coube, ficou então no templo. Na verdade, houve uma junção de no com o, no templo. Segunda palavra, nós temos aqui Haberit. Haberit. Mesma coisa, perde-se o artigo definido, ganha-se a preposição. Então fica kavrit, kaverit, kaverit. Né? Talvez você fale, mas aqui não é a mesma coisa da outra situação. A gente vai ler o Shiva. Aqui sim, gente, a gente lê o Shiva. Por quê? Porque nós temos uma sílaba fechada aqui nessa primeira. Como é que temos uma sílaba fechada? Por quê? Porque o Beit da próxima sílaba ele está com dagesh dentro. E como ele tem antes dele uma vogal cheia, logo ele vai ser, por mais que seja uma begad kefat, que deveria receber um dagesh lene, esse dagesh nele aqui vai ser forte. Então vai duplicar. Quando duplica, nós teremos dois beits aqui. Não é? Então teremos kab berit. Kab berit. Por isso, nós leremos dessa forma. Para quem conhece as regras, sabe que é assim. Então ficou conforme a aliança. Por fim, nós temos aqui Raish, o homem. Perde-se o artigo e transforma-se em Laish. Contudo, gente, na tradução, o artigo ele entra, tá? Vimos aqui o artigo o para o homem, vimos aqui o artigo conforme a aliança. No tempo ficou junto aqui. Sexta regra, diante de substantivo com sílaba tônica. Necessário saber quem é a sílaba tônica. A vogal da preposição comumente será o kametz gadol, principalmente em palavras monossilábicas iniciadas com a vogal A. Monossílaba, gente, quem tem apenas uma sílaba, tá? Nós temos aqui a expressão maime. Essa aqui não é monossilábica, porque nós temos duas sílabas, mas transformou-se então lamaime, para água. A sílaba tônica está na primeira, viu? Por isso ela recebeu essa forma da preposição, lá com kametz gadol. Aqui ela recebe o lá com kametz gadol, porque nós temos uma palavra monossilábica, ad. Por isso, então, recebeu, conforme as regras, recebeu um kametz gadol. Para eternidade ou para sempre seria a tradução. Ad é a eternidade, lá é a preposição. Até aqui o Senhor nos sustentou. Deus abençoe. Fim da unidade 9, preposições. Falamos sobre as 3 preposições que são prefixadas ao substantivo, tá? Deus abençoe. Shalom. Até a próxima, se Deus permitir.